e sem a ajuda de terceiros nesse sentido, né? E o ritmo está morno. 6:07, né? 1 minuto e 7 na primeira volta. Tem que apertar um pouquinho. Salto triplo de novo. Última rodada de saltos. De novo a Saladuca. Olha, chegando ali para pouco mais de 14, né? 14,52 por enquanto. É o salto que está dando a vitória. A vitória aí, Barguen. Ela teria que melhorar em 2 centímetros a sua melhor marca para conseguir a prata, né? Tinha uma margem mínima ali, né? Na tábua de chegada de impulsão. Saladuca 14,26 a 1 centímetro da Koneva, ucraniana atrás da russa, as duas pela Europa. Finalizou bem. Agora o segundo passo, aquele de transição, foi um pouquinho curto. Ela acabou encurtando demais para a preparação para o terceiro. Pode ter perdido alguns centímetros preciosos ali. E nessa reta final, a ordem de entrada é inversamente proporcional, né, à posição, quer dizer, as piores começam a abrir, as melhores ficam por último. Foi a terceira colocada a Saladuca, daqui a pouco a Koneva. Enquanto isso... Coete começando a apertar. Né? 1,7 primeira volta, 1,4 a segunda, 1,4 a segunda, sabendo que tem que desgastar seus adversários, que pelo menos um deles é mais veloz do que ele nos últimos 200 metros. O segundo de azul, Bumbalot, o americano. Temos o Tari da França, desculpa, o Tari, o francês na terceira colocação. Esse é veloz de chegada, um atleta muito raçudo, sempre confortável ali na segunda ou terceira colocação, abrindo a última volta. Ele vai buscar a coliderança e atacar, remeter nos últimos 200 metros. É a surpresa o americano ali na segunda posição até o presente momento. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Ele que corre, né, provas de obstáculo e cross country. Mas isso é a base do atletismo dos Estados Unidos. Nas escolas, os atletas vêm com seus 14, 15, 16 anos, criando um lastro fabuloso nas provas de cross country no começo do ano. E daí eles partem para o meio fundo e para o fundo. Os Estados Unidos conseguiu se reinventar no fundo e no meio fundo nos últimos 2 anos, criando uma escola de grandes meio-fundistas e fundistas que ainda vão dar muito trabalho, tanto homens quanto mulheres. Então os Estados Unidos, que não era nada nos últimos de 2007 para baixo, ele agora volta a ser competitivo no meio fundo e fundo, muito em função do trabalho que foi feito a longo prazo. Resgatando, portanto, essa participação nas provas de pista, né, de longa distância. Bernard Lagal, grande nome americano nesse tipo de prova de meio fundo, né, nos 3.000 também nos 5.000 metros. Na verdade, naturalizado americano, né? Ganhou pela África, os 1.500 em 2002. Ele tem medalhas olímpicas de ouro, né? Pelo Quênia e pelos Estados Unidos, né? É um atleta muito veloz, fazendo 40 anos e muito competitivo. Ele vai entrar, nós vamos poder acompanhá-lo nos 3.000 metros e vai ser muito legal de acompanhar. E não deixa de ser uma referência também, né, para esse surgimento de uma nova geração nesse processo de renovação, né? Nós teremos nos 3.000 metros a participação também do brasileiro Carlos Antônio dos Santos. Ele não era o líder do ranking brasileiro nos 3.000 metros, mas a confederação recebeu esse convite para indicar um atleta. O Carlos, que é um grande corredor de rua e também fazendo grandes participações nos 3.000 e nos 5.000 nas provas de pista. E esteve presente no Campeonato Ibero-Americano, representando nossa pátria amada, e foi medalha de bronze na ocasião. Copa Continental, se acompanha com a gente no Sport TV 3, amanhã em horário alternativo, a partir de meia-noite no Sport TV 2, comigo, Lauter Nogueira e Cláudio Murat. 2 representantes por continente, por prova, só final, não existe bateria eliminatória, semifinal, só final, sempre valendo a primeira colocação, as primeiras colocações. 8 pontos para o continente, R$70 mil para o vencedor. Salto com vara já com Fabiana Murer na pista. Salto com vara em destaque, a gente tem correndo junto também o salto triplo. Daqui a pouco a gente volta a acompanhar os 5.000 metros com a prova masculina. Essa alemã Ries, a Lisa Ries, terceira melhor da temporada. Agora a apresentação, porque daqui a pouco mais uma prova vai começar. Arremesso de peso, prova masculina. Você vê o Ásia-Pacífico ali, né? São 2 continentes, houve essa junção, nessa reunião da Ásia e também da Oceania, no caso do Pacífico. América, Europa, África e Ásia-Pacífico. Arremesso de peso, prova masculina, já também começando. Representando o continente africano do Congo, Frank Elemba. A gente também tem o Cremona nessa prova, o Horácio Cremona da África do Sul. 7 dos 10 melhores da temporada são americanos, mas são no máximo 2 representantes por continente. Das Américas temos o destaque do Kovacs e do Richards, o jamaicano Richards e o americano Kovacs,
que é um dos que sobram na fila, né? O Kovacs é o atual líder do ranking mundial com 22,03. É interessante acompanhar o Richards. Vemos a Jamaica voando nas provas de velocidade em pista e agora um atleta de campo, né, como do arremesso de peso jamaicano, representando o continente nesse torneio. Muito legal. Stoll, que é alemão, o alemão é campeão do mundo, né? A gente tem também o polonês, o Majewski. Lembrando que a Copa Continental vale a disputa por continentes. América, 2 representantes por prova. E assim também com a Europa, a África e a junção Ásia e Oceania. Arremesso de peso no masculino começando já já. A Europa vem também pesado, né? Majewski foi campeão olímpico em 2008, o Stoll campeão mundial, atletas de altíssimo nível. Olha, Coete, número 3, que está na segunda colocação de Rochelle Hop, o Barenita. E o francês na terceira colocação, Tahri. Coete, Hop e Tahri. Passamos de 7 minutos de prova, já passamos da metade da prova de 12 voltas e meia, faltam 6. São os 5.000 metros com liderança desde o princípio do Isiah Kiplangat Coete do Quênia. A Azul Krasnova defendendo o continente europeu. Segunda tentativa para 4,30. Fabiana Murer ainda não começou a saltar. Se houve algum problema no primeiro salto, no segundo, longe disso. Essa é Krasnova, representante da Europa, né? Passou segunda tentativa com facilidade. Muito facilidade. Teve dificuldade enorme na primeira, na segunda passou com uma folga de mais de 30 centímetros. E Rússia nesse tipo de prova, né? E Elena Zimbaeva, campeã do mundo, né? A escola russa, né? Feofanova. O salto com vara tem uma força impressionante. A Becky Holiday, a gente continua com o salto com vara. A Rússia conseguiu na segunda, ela só tem mais uma terceira e última chance para 4,30. Nesse momento, quem lidera é a chinesa Ling Li. Ela que passou na primeira tentativa 4,30. O nível está bem baixo dessa prova, hein? Becky Holiday, continente americano. No continente americano, só ela e a Fabiana. Ela conseguiu, no limite ali para 4,30. Holiday que vem substituindo a Jennifer Stukzinski, né? Jennifer Su, que seria o segundo nome da América, mas preferiu não participar por conta de 2 pequenas contusões que ela teve esse ano e ela teve que parar 2 vezes a periodização de treinamento. Su que tinha a segunda melhor marca, né, do ranking, atrás apenas da Fabiana. Realmente não pôde estar presente, é uma pena. Mas nada mal para a nossa Fabiana. Pena não, é bom, né? Cá para nós. Arremesso de peso começando agora para os homens. Nas provas femininas, salto triplo e salto com vara. Esse é o salto com vara. Já também os minutos finais da prova no masculino. A prova de pista agora, que a gente volta a acompanhar agora com imagens ao vivo. E 5.000 Coete na frente. Os 3 não se alteram. Ele, o Hop do Bahrein e o Tahri da França. Faltando 4 voltas para a conclusão dos 5.000. O ritmo deve aumentar. Quase 10 minutos de prova. O recorde do campeonato é do Ifiter, o etíope, de 1977, na primeira edição. Miro Zifter é uma figuraça. Ele que foi campeão olímpico em 80, nos 5.000, nos 10.000 metros, com 40 anos de idade, mas era mais ou menos estimada a idade dele, porque eu não sabia exatamente em que ano ele nasceu. Ele sabia o ano que foi registrado, mas disse que já tinha 4, 5 anos de idade quando foi registrado. Provavelmente Miro Zifter tinha sido campeão olímpico com 43 anos de idade. 1,7 no início, né, o tempo da volta, 1,4, agora 1,5 nas voltas finais. Um ritmo relativamente confortável, não está muito confortável para que o francês não entre nos últimos 200 metros tão descansado, para usar toda a sua velocidade de meio fundista, que ele sempre foi muito bom, muito competitivo, mas um ritmo que a gente prevê uma última volta abaixo dos 58 segundos, hein? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho, faltando 3 voltas. Ásia-Pacífico, Li, a líder, está indo para 4,45. Nessa altura, foi fácil, né? Muito fácil, ela está passando muito fácil, está liderando a competição até o presente momento. E eu digo, nessa altura, Fabiana começa sua prova. Expectativa, portanto, para a participação de Fabiana Murer, do Brasil. Teoricamente, uma altura de treino. Para quem tem 4,80, 4,76 e 4,72, as 3 melhores marcas do ano, 4,45 realmente é para treino.
Vê sempre como o primeiro salto às vezes é um pouco complicado, né? Para 4,15, ela passou agora de 4,45 fácil. Para 4,15 ela precisou de um segundo salto. Ibargüen 14,52, Coneva 14,27, Saladuca 14,26, vitória do time americano do continente americano, com a colombiana Ibargüen no salto triplo. Cada vez mais confirmando esse domínio completo no salto triplo mundial. A colombiana Caterina Ibargüen. A Ibargüen ainda vem trazendo umas duas atletas jovens, um pouco mais jovens como ela também da Colômbia, saltando muito, fazendo saltos na casa dos 14 com folga e repetidamente. E com os 8 pontos de vitória por prova individual, o continente americano supera o continente africano na segunda colocação no geral. E olha só, temos mudança lá na frente, hein? O objetivo dos atletas de fundo foi alcançado. Minaram as resistências do francês. E do americano. O americano verdade. não aparece mais entre os primeiros colocados. Olha, quem está atropelando por fora é Zane Robertson, o neozelandês pelo continente, pela junção dos continentes, né? Ásia e Oceania. Coeste na frente. E 1 em 1 nessa volta, hein? Amlonson ali também de amarelo na terceira colocação. Coeste, Robertson, Amlonson. São os 3 mais rápidos da prova até aqui, com o Hop agora caindo para a 4ª colocação. Vão abrir a última volta em altíssima intensidade, hein? Coeste ainda na frente, liderança de ponta a ponta por enquanto. 400 metros finais, vamos ao sino. Passam praticamente com 12,5. É a última volta, são os 400 metros finais. Ainda na frente o queniano do continente africano, é a Copa Continental. São 2 por prova por continente, dispara o queniano. A África pode vencer essa prova de fundo, 5.000 metros, prova masculina, ele vai embora. Neozelandês na segunda colocação, Robertson. Reta oposta para você. O repórter cinematográfico tem que ter gás, tem que estar bem condicionado para acompanhar. Mas aí um carrinho eletrônico controlado, senão não dava não. 55,97, a penúltima volta, essa é a última volta. 200 metros finais, Coeste vai vencer. 5º nas Olimpíadas passadas, deu uma olhadinha para trás, nem precisa. Zane Robertson na segunda colocação. Hop do Bahrein na terceira colocação. Olho para um lado, olho para o outro. O africano vencendo na África. Prova em Marrakech, no Marrocos. Está assustado, Coeste. Veio tranquilo, olhou de novo e vai vencer com 13,26,87. Robertson na segunda colocação. O continente africano, então, somando 8 pontos pelo primeiro lugar. 6 pela terceira colocação. 14 pontos agora, retomando a vice-liderança no geral. Vitória de ponta a ponta. Isaí Coeste, ele que minou tanto as forças dos seus adversários que a gente pôde perceber que, faltando 3 voltas, outros líderes, como o americano Andrew e o outro grande favorito, Hop, ficaram para trás de ponta a ponta. Isaí Coeste, um resultado não muito expressivo, mas suficiente para levar a medalha de ouro numa Copa de tamanha importância. Foi uma prova que o tempo não valia de nada. O importante foi a estratégia utilizada, principalmente por ele, né, pelo Coeste, para vencer. Quase final de temporada para esses atletas, o importante era saber o que fazer na prova para trazer a vitória para o seu continente, e foi mais ou menos isso que ele fez. Quer dizer, a diferença dele da média por volta de 1 minuto e 4, 5, 6 segundos foi de 10 segundos mais rápido nas voltas finais, para 55, 56, né? Ele trabalhou na média de 1,4, 1,3 por volta, que isso era suficiente para não tornar veloz, eu não ter aproximação dos seus principais adversários, e foi o que aconteceu. Fechou essa prova, 13,26,86, África, Ásia-Pacífico e África. Thomas Walsh, falando em Ásia-Pacífico, temos América, Europa, África e Ásia com Pacífico, né? Quer dizer, uma junção, uma espécie de um único continente. Representando Ásia-Pacífico, prova em início, arremesso de peso, só tem final, são os 2 melhores por continente por prova. 4 continentes nessa citação, nessa relação que eu passei, Américas, Europa, África e Ásia-Pacífico. 8 por prova, são finais, apenas finais, em 2 dias de competições hoje e amanhã a gente mostra a prova em horário alternativo à meia-noite no Sport TV 2. Esse que a gente assiste é Thomas Walsh, representante da Ásia-Pacífico, atleta da Nova Zelândia, que já foi bronze no Campeonato Mundial Indoor esse ano. Lembrando que no arremesso de peso, a atleta neozelandesa Valerie Adams, ela lidera o ranking mundial desde o final de 2007. E, na verdade, é o grande nome, né, do continente. Olha a brasileira, tá aí a brasileira, competindo pelo continente americano naturalmente. Vai para diretamente 4,45. Primeiro salto de Fabiana Morer na Copa Continental.
Tem mais 2 tentativas para 4,45. A brasileira campeã da Liga Diamante nessa temporada. Vai ajeitar um pouco a marca, ela simplesmente na ascendente ainda atropelou o sarrafo. Ela tenta o bicampeonato, foi vice em 2006, ganhou em 2010, tenta o bicampeonato brasileiro. Mais uma confirmação